O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. O alerta nacional era o discurso do bolsonarismo, porque ele chegou a dizer ao vivo que era uma pena o pai ou a mãe que tem um filho homossexual e não poder matar. Isso não é jornalismo, isso é violência, é violação de direitos, isso é incitar a violência da população, né, de fazer justiça com as próprias mãos. Se a gente tem regulação das águas, se a gente tem regulação do transporte público, por que a gente não pode ter a regulação dos meios de comunicação? Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, Luiz, tudo bem? Opa, tudo certo. Nesse episódio a gente recebe a jornalista Mabel Dias, autora do livro ainda inédito A Desinformação e a Violação aos Direitos Humanos das Mulheres, um estudo de casos sobre o programa Alerta Nacional, que será lançado pela editora Arribassan. Mabel é jornalista, feminista, mestre em comunicação pela Universidade Federal da Paraíba, associada ao coletivo Intervozes, observadora credenciada do Observatório Paraibano de Jornalismo e coordenadora adjunta do Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação. Oi, Mabel, tudo bem? Super obrigada por aceitar o nosso convite para participar do nosso episódio 198 do Guilhotina. Oi, boa tarde. Eu agradeço a vocês do Guilhotina, do Le Monde Diplomatique, pelo convite. Fiquei muito feliz aqui de poder conversar com vocês, com os ouvintes, um pouco sobre a minha pesquisa no mestrado, que agora resultou num livro, né, que deve ser publicado aí nos próximos meses. Bom, Mabel, para começar, a gente queria te perguntar sobre o livro, né? Como é que foi feita a pesquisa? Você teve que assistir muitas vezes o programa Alerta Nacional e também acho que é importante contar um pouco que programa é esse, né? Para quem nunca assistiu, não conhece. Sim, então, eu faço parte do FINDAC aqui, né, o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, que é um fórum que foi criado originalmente em São Paulo e aí veio aqui para Paraíba também. Tem várias instituições que participam, o Ministério Público Federal, o AB, o Intervozes, a Fundação Margarida Maria Alves e a Atuação pelos Direitos Humanos. E aí o Siqueira Júnior, em 2018, morava aqui em João Pessoa, né? E aí o movimento feminista fez algumas manifestações em frente à emissora onde ele trabalhava, que era a Arapuã, o Sistema Arapuã, né? Que era afiliada à Rede TV aqui. E a partir daí eu acompanhei todo esse processo, né, enquanto Intervoz, enquanto FINDAC também, e vi que havia uma violação constante aos direitos humanos das mulheres, né, praticadas não só por ele, né, no programa dele, que era o Cidade em Ação, mas também por outros apresentadores, por outros programas policialescos aqui na Paraíba, né. E aí, dessa manifestação do movimento feminista, foi firmado um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com o Sistema Arapuã, só que o Siqueira ele violou isso, e eu passei a acompanhar todo esse processo. E aí, em 2020, eu entrei no mestrado aqui na UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba, em comunicação, e comecei a analisar, né, o programa dele. Nesse período, quando eu entrei no mestrado, ele já tinha ido para Manaus, ele saiu daqui em 2019, se eu não me engano. Ele foi convidado para apresentar o Alerta Amazonas, né, no lugar do Wilson Lima, que hoje é governador de lá, e ele foi convidado pela TV A Crítica para ser apresentador do Alerta Amazonas. A partir disso, a Rede TV, devido à visibilidade que ele tinha, né, que é uma característica dos programas de Siqueira Júnior, ele alia a mídia tradicional, né, a TV, com as plataformas digitais, então ele utiliza muito o Instagram, ele utiliza o YouTube, e o programa dele era transmitido simultaneamente, tanto pela TV quanto pelo YouTube dele, né, das emissoras também, da Rede TV, então... Saudações aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos, muito boa noite, meu nome é Siqueira Júnior, este é o Alerta Nacional, aqui na sua TV, a Crítica Rede TV, para todo o Brasil. Você vai ver nesse programa. Um homem mata o atual namorado da ex. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Mulher mata marido porque ele gostava de assistir vídeos de pessoas dançando no TikTok. Traficante Jamaica morreu após uma abordagem policial. Tiaguinho
Tiaguinho se arrombou. Tiaguinho, numa tardezinha, bateu de frente com a policinha. O programa está sensacional. Eu volto já. Toda essa visibilidade dele, que começou já em Maceió, né, que ele apresentava um programa policialesco lá em Maceió, e aí de uma performance que ele fez, né, de dizer que ele sofreu um infarto, e aí quando ele volta a apresentar o programa, ele faz toda uma performance, sai do caixão e tudo, então isso chamou a atenção, tanto aqui da Arapuã, e chamou a atenção também lá em Manaus, e aí ele foi para lá, né, quando ele foi demitido aqui, depois de toda essa pressão do movimento, né, feminista, dos movimentos sociais, movimento de mulheres negras, movimento LGBT, ele sai daqui, é demitido e vai para Manaus. E aí eu continuei acompanhando e percebi que essas violações eram constantes, né? E como eu sou feminista, faço parte do coletivo de mulheres no Intervozes também, e queria investigar, né, como, se essas violações continuavam, mesmo ele tendo sido alvo de um TAC, né, que ele descumpriu, e aí tem uma ação civil pública correndo também, onde nós no Intervozes somos amigos curi, né, e a gente está acompanhando com algumas advogadas todo esse processo, né, o Ministério Público pede indenização ao movimento de mulheres, e também como é que acontecia a desinformação também, né, porque o Siqueira Júnior, ele é um adepto do bolsonarismo, né, ele é apoiador, né, do ex-presidente, e ele constantemente levava, tanto ele quanto os filhos dele também, para o programa. E a gente sabe que tem um ecossistema da desinformação muito forte, né, no bolsonarismo, nas plataformas digitais, né, e eu queria ver se isso acontecia também nos meios de comunicação tradicionais, né, e principalmente nos programas policialescos, porque a gente vê esses programas desde o seu surgimento, né, a partir dos anos 60, aquela velha máxima, né, bandido bom é bandido morto, direitos humanos servem para proteger bandido, né, leva para sua casa. Então, toda essa desconstrução, né, essa desinformação sobre o que vem a ser direitos humanos. Então, foi a partir daí que eu comecei a juntar essas questões, né, e conversando com minhas orientadoras, a professora Maria Eunice e também Ana Veloso, que é da UFPE, a gente viu investigar essas questões, né, a desinformação nos policialescos e também a violação aos direitos humanos das mulheres, né, se isso acontecia nesses programas, né, em específico no Alerta Nacional. Mabel, você falou que o livro vai ser lançado nos próximos meses porque ele está com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, né? Uhum. Você podia falar um pouco mais sobre isso? E aí te pedir um pouco para falar, você fez um pouco uma trajetória aí já do Siqueira Júnior, e ia te pedir para explicar também para quem não acompanha muito de perto o que é o Alerta Nacional, né? Sim. Bem, sobre a campanha, eu quando terminei o mestrado, né, ano passado, em 2022, eu não queria que a dissertação ela ficasse presa dentro da academia, né, porque a gente tem muitos trabalhos bacanas, a minha turma mesmo tinha muito material bacana, assim, e conversando com o Linaldo Guedes, que é jornalista aqui na Paraíba, né, mora na cidade de Cajazeiras, e ele tem essa editora Ribaçan, que é uma editora tipicamente aqui da Paraíba, né, e mostrei para ele a minha dissertação, ele gostou e disse, vamos publicar, né. E aí ele me convidou também para fazer parte do selo Anaíde Peris, que era uma poetisa, enfim, paraibana e tal, muito conhecida, que teve envolvimento também nas questões de emancipação dos direitos da mulher, né? E a gente fez esse selo e estou aí na campanha para publicar o livro pelo Catarse, né? Está lá com o nome de Violações aos Direitos Humanos das Mulheres. A meta até o final do mês de junho, né, ainda estou nessa batalha para poder conseguir, para que ele seja publicado, né, publicar livro no Brasil, infelizmente, e aqui na Paraíba ainda é mais difícil, é caro, e a proposta é justamente essa, levar essa discussão para outros lugares, para a gente discutir os programas policialescos, né, o livro ainda não foi publicado, mas já está gerando aqui essa conversa com vocês, gerou matéria em jornal daqui, né, no Jornal Leão, gerou outras entrevistas também, então a proposta é justamente essa, a gente discutir sobre esses programas, né, o que são os programas policialescos. O Alerta Nacional, ele é um programa policialesco, na minha concepção, na minha pesquisa, porque existem outros autores que discutem, que são contra esse termo, né, acham um termo, enfim, não concordam muito com o uso desse termo, e eu adoto esse termo policialesco porque é um programa que mistura
a questão popularesca, não que só as classes populares assistam esse programa, mas pessoas de todas as classes sociais assistem e gostam e apoiam esse tipo de programa, né, de incentivo ao justiçamento, ao punitivismo, a fazer justiça com as próprias mãos. E o Alerta Nacional, ele é um programa que ele ia ao ar, né, porque o Siqueira Júnior ele foi demitido, acho que muita gente acompanhou isso, porque houve uma pressão muito forte, ele responde a vários processos, né, na justiça, inclusive na Justiça Federal, né, que foram impetrados aqui pelo Ministério Público Federal aqui da Paraíba, Rio Grande do Sul também. E aí o Alerta Nacional, esse programa foi criado, né, para ele, pela Rede TV, justamente por toda essa repercussão que ele tinha, né? Ele tinha muitos seguidores nas redes sociais, ele tinha uma audiência considerável, e por conta disso, ele ganha esse programa na Rede TV, que é ao ar de segunda a sexta, e também tinha transmissão pelo YouTube, né? Se você for lá, tem os programas lá registrados e tal, tanto aqui da Paraíba, quanto os de lá de Manaus. E depois da campanha do Sleep Giants, também, que pedia a desmonetização, né, do programa dele, justamente a conscientização dos patrocinadores do programa, porque ele chegou a dizer ao vivo que era uma pena o pai ou a mãe que tem um filho homossexual e não poder matar, né? Ele disse isso literalmente, assim, né? Inclusive tem um artigo meu até no Le Monde mesmo que eu abro justamente com essa frase. Então, a partir disso, houve uma movimentação dos movimentos LGBTs, junto com os Sleep Giants, né, e fizeram essa campanha de desmonetização. Ele perdeu muitos patrocinadores, perdeu muito dinheiro, e isso foi gerando uma imagem negativa para a emissora. A partir disso, ele é demitido do Alerta Nacional, mas o Siqueira Júnior, ele continua no Alerta Amazonas, ele continua tendo repercussão, ele utiliza muito as redes sociais, os aplicativos de mensagens para isso, né? Então, é bem preocupante, e a gente precisa, eu acho que os programas policiais, a gente precisa estar bem atento a isso, porque eles estão em praticamente toda a grade de todas as emissoras brasileiras, né? A Globo, ela tirou o Linha Direta, mas agora a gente vê que voltou. É um programa que não tem as características, digamos, do Alerta Nacional, mas é um programa também policial, né? Que vai por isso, vai pelo viés sensacionalista, que é uma característica desses programas, do apelo às emoções, né? E todas as emissoras, elas têm esse programa. Elas têm esses programas e muitas vezes até mais de um programa nesse sentido. Então, eu discuto isso na dissertação, né, no livro, a liberdade de expressão, se o que esses apresentadores fazem é liberdade de expressão, que é isso o argumento que eles usam, né, que as emissoras usam também. A própria defesa do Siqueira Júnior, nos processos que eu tive acesso, diz que ele tem liberdade de expressão para ser racista, não usam nesses termos, mas é mais ou menos isso. Então, o discurso de ódio também, que é muito frequente, e a própria desinformação, né? Como é que a desinformação se manifesta na mídia tradicional, né? Especificamente na TV e nesses programas. É essa discussão que eu trago na minha pesquisa. Legal, Mabel. A gente vai colocar o link para o seu artigo também na descrição do episódio. Bom, acho que antes de falar propriamente nessa questão das violações do direito, acho que seria bacana você explicar um pouco, não só como a televisão se estabeleceu como o principal meio de comunicação aqui dos brasileiros, mas falar também um pouco do papel do Estado, né, na consolidação e no fortalecimento da TV, e principalmente nos monopólios e oligopólios de comunicação, né? Acho que, enfim, é muita coisa junto, mas a gente sabe que o Intervoz tem uma pesquisa super importante que traz os donos da mídia e mostra como está totalmente relacionado com os políticos. Então, acho que antes da gente falar das violações, você podia dar uma explicadinha, uma introdução rápida para quem está ouvindo entender o contexto da comunicação no Brasil e como está relacionado com esse tipo de programa ter tanto espaço, né? Então, a TV, ela é o principal meio de comunicação ainda, né, no Brasil. Estava lendo até um artigo da Mônica Mourão, né, que é professora aqui na UFRN, Natal, e também é do Intervozes, e da última pesquisa TIC Domicílios, ela traz justamente esses dados, né, que 92%, se eu não me engano, da população brasileira, ela assiste TV. Então, a TV ainda é um meio muito presente nos meios de comunicação. Aliás, nos lares brasileiros, é um meio de comunicação muito presente nos lares brasileiros. Então, ela surge justamente como esse meio de comunicação, né, muito forte. O Assis Chateaubriand, que era o empresário da época, inclusive um paraibano, né, que investiu nesse meio de comunicação, e ela já nasce de maneira problemática, digamos assim,
né, porque existia essa ligação do Estado e essa relação patrimonialista e clientelista com o Estado. E essa ligação dos políticos, que investiam muito nisso, né? O Chateaubriand, depois veio a relação dele com os políticos, né? A própria formação da ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádios e TVs, né? Que elege os seus representantes para o Congresso Nacional, e lá eles vetam os artigos do Código Brasileiro de Telecomunicações, né? Que foi elaborado no governo de João Goulart, e ali tentava criar algumas regras, né? Uma regulação, né, dos meios de comunicação, o regulamento dos serviços de radiodifusão também é outro documento que a gente tem no Brasil que visa essa regulação dos meios de comunicação, e a partir disso os políticos eles se organizam e aí eles veem naquele meio, e aí vem a ditadura militar também que investe nesse meio para os seus propósitos, a Globo que se torna a principal emissora nesse sentido, e com o investimento do grupo norte-americano, né, o Time Life, ela se desponta nesse sentido. Ela passa a ser a principal emissora e junto com o apoio dos militares, né, que ficaram 21 anos no poder, e a Globo vai crescendo nesse sentido, porque ela estava completamente aliada aos ditames da doutrina de segurança nacional, né, os padrões conservadores e tudo. Se você for ver as novelas, os programas, né, acho que só a partir dos anos 2000 é que ela vai mudando um pouco essa sua formatação, digamos assim, de programação. E tinha programas policialescos, assim, na Globo, popularescos, né? O Homem do Sapato Branco, por exemplo, né, o Jacinto Figueira Júnior, ele teve, por um período, o programa dele sendo exibido pela TV Globo, né? Então, a partir disso, com essa flexibilização e essa inserção, assim, digamos, dos políticos como proprietários dos meios de comunicação, né? O que o próprio artigo 54 da Constituição proíbe, né, que deputados e senadores sejam proprietários, mas isso não é respeitado, não é cumprido, né? Enfim, a gente tem até uma DPF no STF que cobra a celeridade, né, dos ministros para que julgue isso e para que isso... Alguns políticos já perderam concessões, né, já foram afastados, mas, enfim, eles sempre encontram um meio de driblar essa situação. Então, enquanto a regulação dos meios de comunicação não for algo efetivo no Brasil, essa situação vai continuar acontecendo. Então, a gente tem um monopólio dos meios de comunicação muito grande, né? São grandes empresas que detêm TV, rádio, jornal, né? Internet, revistas, enfim, que tem todo esse monopólio da comunicação, da informação, passando para toda a população. E esses empresários, né, eles viram nos programas policialescos um meio de ganhar mais dinheiro, porque eles têm o patrocínio, esses apresentadores, eles são muito populares, né, as pessoas se identificam com eles, e é um programa que dá retorno, que dá lucro. Não é à toa, como eu falei anteriormente, tem emissoras que têm mais de um programa na sua grade, né? Aqui mesmo, em João Pessoa, tem uma emissora que tem 3 programas, tem outra que tem 2 programas, e esses programas estão na rádio também. Mas por essa visibilidade dos apresentadores nas redes sociais, não é à toa que eles usam esses programas como trampolim, que é outra pesquisa que o Intervozes tem, né, os comunicadores políticos, e se elegem como deputados, vereadores, prefeitos. Tem um artigo recente agora que a gente fez no relatório do Iracom 2022, justamente mostrando políticos que eram apresentadores de policialescos e se elegeram, né, agora como vereadores, como deputados, mesmo violando direitos humanos, mesmo com discurso de ódio contra mulheres, contra negros, contra a população LGBTQIA+, eles conseguem se eleger, né, e aí passam a ter uma grande audiência. Com essa audiência que eles têm, eles passam a ser candidatos e se elegem. Aqui em João Pessoa a gente teve o Nilvan Ferreira, que é um bolsonarista, né, e foi candidato a prefeito e chegou ao 2º lugar à prefeitura. Um cara que conseguiu toda essa visibilidade por conta do programa policialesco que ele apresenta no rádio e na TV. Né? Começou num programa político de rádio e depois passou para um programa policialesco e tornou-se o 2º lugar para uma prefeitura de uma capital como João Pessoa. Tenho certeza, Nilvan, você fará um bom governo e integrará o seu estado, o governo federal. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Um abraço a todos da Paraíba e para todos, mais uma vez, eu peço, para governador, Nilvan, 22. Presidente é Bolsonaro 22. Tamo junto. E outros que conseguem se eleger,
como um de Minas Gerais, que eu não me recordo o nome dele agora, que defende a maioridade penal, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Então, a maioria das pautas deles são essas, são antidireitos humanos, antidireitos, né, da juventude negra, e um discurso muito misógino, machista também, mas que é aceito, né, por essa população e que os abraça e que, pelo entretenimento que eles usam, como Siqueira usa, tem muita brincadeira, né, ele tem um elenco que respalda o que ele fala, o que ele faz, e que leva o preconceito na brincadeira, né, e acha que não tem consequências, que não existe legislação para isso. Então, a partir daí, esses programas, eles passam a ter essa audiência, eles passam a ter essa credibilidade até, né? Esses apresentadores, eles são vistos como jornalistas, como pessoas sérias, responsáveis, por toda essa postura que eles adotam, né, diante dos meios de comunicação. E os donos da mídia, né, os empresários dos meios de comunicação, políticos ou não, eles não se importam com a questão do conteúdo, da qualidade, né? Existe uma regulação do conteúdo, né? Existe uma legislação para isso, mas ela não é colocada em prática justamente por essa relação perniciosa, né, dos políticos com os meios de comunicação, essa relação de troca, de toma lá da cá, né, que vem desde os primórdios, de quando surgiu a TV no Brasil. Você privilegiar um grupo político, então em troca eu renovo sua concessão, eu dou mais TV para você, e isso independe do governo que está no poder, né, seja de esquerda, de direita, isso acontece. Só para não deixar passar, esse parlamentar mineiro que você falou é o Mauro Tramonte, é isso? Que era apresentador do Balanço Geral. Tem esse e tem outro também. Eu vou ver se eu... Tem outro, tem muitos. Eu acho que uma questão que você colocou, acho que na primeira resposta, né, que esses programas, eles contribuíram muito para transformar a questão de direitos humanos como defesa de bandidos, né, então eu queria que você contasse um pouco, né, como é que eles conseguiram subverter essa pauta, né, de direitos humanos, se transformar somente nisso, né. Bom, esses programas, eles não surgiram agora, né, nos anos 2000, nem 1990, eles surgiram em 1960, e mesmo a ditadura militar, ela sendo contra esses programas, porque alguns deles, como por exemplo do Jacinto Figueira Júnior, colocava as pessoas pobres da tela, né, e mostrava, de certa forma, a realidade, digamos assim, das pessoas moradoras de rua, das pessoas que era aquilo que a ditadura queria esconder, né, porque a ditadura queria mostrar um país maravilhoso, tudo muito bem e tal. Então, ela agiu com a censura em relação a esses programas. E aí, com o surgimento deles, mesmo na ditadura, eles conseguiram passar para a população justamente por essa áurea de credibilidade que os apresentadores passaram, de que eles eram porta-vozes da população para exigir segurança, para exigir justiça, né? Sempre com aquele discurso da violência, né, exacerbada, e de que para combater aquilo precisava ter leis mais duras, até a pena de morte, a justiça pelas próprias mãos, né? E esse discurso, ele vem se perpetrando até os dias atuais, né? Se tornando ainda mais forte com a eleição, né, do Jair Bolsonaro em 2018, que todos, praticamente, os apresentadores policialescos são favoráveis, né, às pautas do Jair Bolsonaro, né? De prisão perpétua, muitas vezes de pena de morte, de bandido bom a bandido morto, né? À toa que Siqueira Júnior tinha um quadro no programa dele, acho que ele ainda tem no Alerta Amazonas, de CPF cancelado, né? Que é uma expressão da milícia, que era o bandido bom e bandido morto, e grupos, o Manso, né, que tem o República das Milícias, ele que fala isso, né? De que as polícias e as milícias, quando matam, né, um determinado desafeto, digamos assim, comemoram com esse CPF cancelado, né? E o Siqueira Júnior levou isso para o programa dele, esse quadro. Agora sim estamos ao vivo para todo o território nacional. E vamos começar desta forma. Renato Acunha. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso.
Então, em 1970, 1980, tinha o Afanásio de Azade, né, que ganhou também uma grande repercussão, assim, foi para muitos programas de TV, não só programas policiais, ele tinha programa na rádio, e ele tinha esse discurso mesmo muito forte, justamente quando as pastorais da igreja, a ala mais progressista da igreja começou no processo de redemocratização do Brasil, né, da transição da ditadura para a democracia, começou a ver como é que estavam as cadeias, né, não só os direitos humanos para os presos políticos, mas os presos comuns. Então, a direita no Brasil, ela sempre foi muito organizada, ela sempre foi muito forte, e aí ela se organizou através dos meios de comunicação e também por outros setores, né, da sociedade, para transformar esse discurso, né, de direitos humanos, que nada mais é do que dignidade para todos nós, para todas as pessoas, né, em defesa dos bandidos, justamente porque o secretário de Segurança Pública de São Paulo na época, José Carlos Dias, e outros setores queriam justamente, viam nas prisões a tortura, a violência e tudo, e queriam transformar essa realidade, né? Então, os setores da direita incomodados com isso fazem o que a gente vê hoje, de dizer que os direitos humanos servem para proteger bandidos, e esse discurso, infelizmente, ele é aceito pela sociedade, ele é repercutido, né? É muito difícil você chegar, esses apresentadores, esses repórteres, eles são praticamente ícones onde eles chegam, porque eles também têm esse lado popular, digamos assim, porque eles falam, não, você é jornalista, você não vai na comunidade, você não vai para o povão, eu falo com todo mundo. Inclusive, tem pessoas que são presas que gostam deles, mesmo que eles humilhem, que eles falem um monte de coisa, mas as pessoas às vezes dão entrevista. Não, eu só dou, pelo menos aqui, assim, acho que em outros lugares também não, eu só dou entrevista para fulano, eu só falo com o repórter tal, eu quero falar com ele, não sei o que e tal. Então, eles têm essa inserção também dentro da comunidade. E mesmo com esse discurso, porque a comunidade mesmo absorve esse discurso, né? Não, cadê que os direitos humanos veio aqui? Né? Então, a partir daí, há essa desinformação dos programas policialescos sobre o que é realmente os direitos humanos, né? Sobre o que são os direitos humanos, como é que surgiu, por que existe, como é que atua o movimento de direitos humanos. Não há esse tipo de informação dos programas policialescos, nem há interesse de que isso aconteça. E eu trago um pouco essa discussão na minha dissertação. Como é que surgiu os direitos humanos, como é que passou a ser desinformado sobre isso, né? E qual o objetivo que tem por trás, né, dessa situação, né? Isso não é passado para as comunidades, né? E é muito difícil hoje em dia, diante dos 4 anos que a gente passou, o Brasil já tinha problemas crônicos e isso ficou pior. E a gente tem, assim, inúmeros desafios, né? E, infelizmente, os programas policialescos estão aí, Siqueira Júnior pode não estar em nível nacional, mas ele continua ainda tendo uma boa aceitação e uma boa entrada, digamos assim, nos lares brasileiros, né? Uhum. Mabel, no livro você analisa o papel da desinformação num programa que é produzido por uma emissora de televisão, né? Que é um local diferente do que a gente está acostumado, né? Com as fake news e tal. Foi muito falado sobre a disseminação e a sua circulação na internet, nas redes sociais. Como é que é a desinformação nesses meios de comunicação tradicionais? Quais são as suas características? E aí, especificamente, também sobre essa desinformação nos programas policialescos. No Alerta Nacional, o que eu analisei foi justamente a desinformação sobre a questão dos direitos das mulheres, né? Justamente essa violação dos direitos das mulheres, que eu via que acontecia com uma certa frequência. Os apresentadores tinham muito discurso machista, e ao tempo que eles diziam não à violência contra a mulher, mas eles também culpabilizavam as mulheres. Então, eu peguei um pouco, assim, dos padrões de manipulação do jornalismo brasileiro, que é um livro do Perseu Abramo, né? E ele fala ali alguns padrões da mídia tradicional na questão da desinformação, né? Da manipulação de conteúdo, que a gente for ver, isso acontece muito. Exemplos mais recentes, no impeachment de Dilma, se a gente for analisar como se deu a cobertura daquilo ali, né? Há uma manipulação, há uma desinformação, e na Operação Lava Jato também, toda aquela prioridade em relação a Moro, aqueles procuradores, e a gente viu no que está dando hoje em dia. Foi um grande movimento, um grande protesto, as pessoas insatisfeitas contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal que
que acaba limitando o trabalho da Lava Jato, né? Dessa operação que botou muita gente na cadeia. E houve manifestação, acreditem, em 20 capitais. Não teve uma notinha assim no Fantástico, nem em lugar nenhum. Por quê, hein? Por que a imprensa está com medo de falar? Por que está com medo de dizer as coisas? O que está prendendo o povo? O povo não, a imprensa. O que está acontecendo com o meu Brasil? Então, e também do Serrano, né, do Pascoal Serrano, que ele também tem um livro, que é A Desinformação, né, como os meios de comunicação ocultam o mundo. E aí ele elenca, se eu não me engano, são 9 tipos de manipulação também desse conteúdo. Quando você esconde uma informação, ou quando você diz que os direitos humanos, eles estão ali para proteger o bandido, eles estão ali para não fazer justiça, né, quando você distorce essas informações. Então, é dessa forma que acontece. Então, no Alerta Nacional, o que eu pude perceber é que havia muita reportagem sobre violência contra a mulher. Eles colocavam de várias cidades, não é só de Manaus, mas ele recebia de várias cidades reportagens. Não eram reportagens factuais, não eram reportagens feitas no dia, podiam ser reportagens feitas há 10 dias, eles exibiam. Não tinha contextualização, entendeu? Não tinha informação para aquelas mulheres, onde elas podiam conseguir ajuda. Existe uma política, né, de proteção às mulheres que foi construída nos governos anteriores, nos governos progressistas, né, casas-abrigo, centros de referência da mulher, delegacias da mulher. Então, não havia isso. Era o sensacionalismo pelo sensacionalismo. E, muitas vezes, a culpabilização dessas mulheres vítimas. Um desses casos, por exemplo, que o Siqueira Júnior exibiu, uma moça que sofreu um atentado, né, ela levou um tiro na cabeça do ex-namorado. E ele, no discurso dele, ele culpabiliza por ela ter permanecido no relacionamento. Passa a perguntar: tanto tempo com esse cara, você não sabia que ia dar nisso, deu nisso, tá vendo, não sei o que e tal. Então, muitas vezes o discurso dele é até sutil, né? Uma coisa que o procurador aqui falava, quando a gente chegava com a denúncia para ele disse: olha, mas esse discurso dele é difícil até para a gente pegar alguma coisa, ainda bem que depois ele conseguiu, porque ele ficava numa linha muito tênue entre o direito da imprensa de falar e o direito também da violação. Aliás, o direito da violação não, e a violação. Então, ele caminhava nessa linha muito tênue. Mas você analisando o discurso, você percebia que havia essa culpabilização das mulheres. Outro caso também, que aconteceu em Manaus, 2 mulheres que foram assassinadas e não se sabe os motivos do assassinato, né? Não havia uma investigação da reportagem. Apenas a polícia era a fonte, né? Se você for ver todas as reportagens do programa dele, só a polícia era a fonte. E eram reportagens, como eu falei, feitas há dias atrás. Esse caso mesmo de Manaus, o repórter, ele não foi até o local, né? Já foi outra equipe de outra emissora que eles pegaram a reportagem, e o delegado disse: não, elas tinham envolvimento com drogas, foi assassinato, briga de facções. E isso geralmente é um discurso que não tem só na mídia policialesca, mas na tradicional também. A gente vê isso. Então, não há uma investigação, né? Por que aquelas mulheres foram assassinadas? Há uma naturalização, muitas vezes, do feminicídio. E é outra problemática que existe em mulheres envolvidas com tráfico, que é o feminicídio também, que muitas vezes não é tratado dessa forma, mas também é um feminicídio. Não é por estar envolvido com o tráfico de drogas que não passa a ser um feminicídio. Outro caso que me chamou a atenção também foi de uma mulher que foi assassinada também no Piauí, e isso me chamou muita atenção, que tem vários casos de mulheres no Piauí que tinham sofrido violência, tanto do ex-marido ou ex-namorado, enfim, ou do marido atual. E nesse caso, a mulher ela foi morta e o corpo dela foi esquartejado e colocado dentro de um baú. E ele tratou isso de maneira jocosa, entendeu? Ele disse: olha, inclusive no lettering que tinha, na chamada da matéria, tinha assim: presente de grego. Presente de grego. Isso não é um presente, isso não é de grego, isso não é de nada. Isso é violência contra a mulher. Na dissertação eu trago todos esses casos e faço a análise, né, das imagens, do discurso dele, trago algumas partes do discurso, né. Mais uma vez, a delegada entrevistada, não há desdobramento depois quem era aquela mulher, o que é que aconteceu, por que ela foi assassinada, não procura-se a família, ou seja, trata-se de maneira de brincadeira, entendeu? E as mulheres que são sobreviventes,
eles não falam, você pode conseguir ajuda em tal lugar, né, você pode recorrer a isso. E isso também na mídia tradicional. Não tem essa informação. Algumas estão mudando isso, mas nos programas policialescos você não encontra esse tipo de informação. E muitas vezes também há a desinformação sobre a Lei Maria da Penha, né, que não mudou nada, que 150 metros de distância não vai resolver. Realmente tem algumas coisas que a gente precisa avaliar, mas que foi um avanço do movimento de mulheres, do movimento feminista, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a importunação sexual foi. Mas isso é ocultado por esses apresentadores. E há no discurso de Siqueira e de outros também essa culpabilização das mulheres pela violência que elas sofreram. Olha, ela provocou, né, ela traiu, que é a justificativa do agressor, né? Não, eu matei porque ela me traiu. Outro caso também, ele exibiu uma mulher que estava sendo espancada pelo marido que era traficante. E ele exibiu esse espancamento, as imagens estavam encobertas, mas ele passou aquilo lá. E não houve uma denúncia do programa para aquilo, né? A gente não sabe se a mulher foi assassinada, se o cara que era amante dela, que ele dizia, foi assassinado também. Quer dizer, era um crime que estava acontecendo ali. Independentemente dela ser esposa de traficante ou não, mas era um crime que estava sendo cometido. E aquilo não foi denunciado, não foi feito nada, foi tratado mais uma vez de maneira jocosa e a mulher não era uma mulher que estava sofrendo uma tentativa de violência, né? Ela merecia porque ela era uma mulher de traficante. E ele colocava as mulheres em categorias, né? As mulheres do bem e as mulheres do mal. Aliás, as mulheres de bem, né? As mulheres de bem e as mulheres do mal. Então, as mulheres de bem eram aquelas mulheres recatadas e do lar. A mulher de traficante, a mulher mais pobre, a mulher que era envolvida com tráfico, então ela merecia ter um fim trágico. Mesmo que ela não fosse, porque não havia investigação nas reportagens, quem eram aquelas mulheres, o que é que aconteceu por elas serem assassinadas, não havia essa contextualização. E isso é uma característica da desinformação também, né? A não contextualização, a manipulação da informação, a ocultação da informação. Você dá a fala só de uma fonte, você não tem o contraponto daquilo que está se falando. E o Alerta Nacional era o discurso do bolsonarismo, era o porta-voz do bolsonarismo para aquilo, era o reforço de tudo aquilo que estava no poder, né, executivo naquele período. Né? Uhum. Mabel, é interessante que isso vai na contramão de um processo que você descreve no livro, que é do papel que a mídia vem fazendo ultimamente no enfrentamento da violência contra a mulher, né? Você podia fazer um pouco um resgate aí desse combate, que eu não sei, inclusive, quando eu estava pensando na pergunta, não sei se qual que está na contramão, na verdade, né? Se é o Alerta Nacional ou se na verdade, o combate ao enfrentamento da violência. Eu acho, assim, que a gente tem avanços e tem retrocessos, sabe? Parece que a gente anda 2 passos e retrocede 3. Entendeu? Quando eu comecei a pesquisar essa questão da violência contra as mulheres, aqui mesmo na Paraíba, havia, eu acho que no Brasil como um todo, mas falando aqui do meu lugar, né, que eu vi mais de perto, uma movimentação muito forte do movimento feminista de tirar a questão da violência contra as mulheres das páginas policiais. E isso parece que voltou agora. Por exemplo, de não tratar como crime passional. E muitas vezes os programas policialescos, eles dão nessa conotação, né? É um crime passional. Com essa atuação do movimento de mulheres, movimento feminista, isso começou a mudar. Houve um retrocesso nos anos 90, porque esses programas, eles ressurgiram com mais força. As emissoras, elas passaram a apostar com mais força nesses programas, então eles multiplicaram-se nas emissoras, tanto em âmbito nacional como regional. A gente tem, vamos supor, Cidade Alerta nacional e tem o Cidade Alerta aqui na Paraíba também. Tem no interior de São Paulo, Brasília, enfim, esses programas, eles se multiplicaram bastante. E esse avanço que as mulheres tiveram, né, de não é crime passional, é feminicídio, foi violência contra a mulher, até a própria palavra violência contra a mulher, até o próprio termo, às vezes era difícil se colocar esse tipo de coisa. Então, a gente teve esses avanços, mas também é um retrocesso nesse sentido. Precisamos continuar incidindo, entendeu? Precisamos estar fazendo essa análise da mídia, estar conversando com jornalistas sobre isso. Eu observo aqui que alguns portais, por exemplo, quando noticiam casos de violência contra a mulher, já traz a informação, mas nos programas de TV da Rede Globo, né, das afiliadas aqui da Globo, existe isso, mas nos programas, de uma maneira geral, não tem, né? Não tem. Principalmente nos policialescos, não tem essa informação de onde as mulheres devem buscar ajuda, como é que deve fazer
há um silenciamento também do movimento feminista, há um estereótipo do movimento feminista, e diante de tudo que a gente passou nesses 4 anos, acho que isso ficou ainda mais intenso, isso ficou ainda mais forte, entendeu? É justamente isso, esse avanço que a gente dá, mas ao mesmo tempo a gente tem ainda muita coisa para melhorar em relação à imprensa, em relação aos meios de comunicação, que TV e rádio são concessões públicas, né, precisam cumprir algumas regras, e isso a gente ainda precisa estar atento, né, em relação a isso. Eu acho que uma das grandes bandeiras nossas do Intervozes é que esses programas saiam do ar, né? Muitas pessoas falam, não, isso é censura, isso, enfim, eles têm o seu direito de permanecer e tal, mas é uma constante de violações. São retrocessos muito grandes que esses programas trazem, de racismo, de LGBTfobia, de machismo e de injustiçamento, né, de punitivismo. Então, acho que a gente precisa rever esses programas, né? Eles precisam, enfim, ser revistos e seguir as regras, digamos assim, da radiodifusão, né? E, Mabel, uma questão que eu queria trazer aqui também é, na verdade, assim, esses programas podem ser considerados programas jornalísticos? Você como pesquisadora, considera esses programas como jornalísticos ou não? Eu trago essa discussão também no livro, né, na pesquisa. Eu não considero esses programas jornalísticos, já outros autores consideram, como também não consideram o termo policialesco, mas sim programas policiais, programas sensacionalistas, e eu não considero jornalístico justamente por conta dessas questões, né, por não ter o aprofundamento da informação, por não ouvir, não ter o contraponto daquela informação, por usar muito a emoção, o sensacionalismo. É possível também você identificar isso na mídia tradicional, nos programas telejornalísticos, enfim, mas eles não vão na ética jornalística, digamos assim. O Código de Ética Jornalístico mesmo diz de que você não deve noticiar notícias, colocar notícias de maneira mórbida, de maneira sensacionalista, desrespeitosa, de violação aos direitos humanos. Então, esses programas são tudo isso, né? Eles não respeitam os direitos humanos, não respeitam a dor de uma família que acabou de perder um filho, já tratam aquela pessoa como criminosa, como bandida, enfim, é sempre assim. Já há um pré-julgamento daquela pessoa, ela apenas está detida, custodiada pelo Estado, e ela já é tratada como traficante, como bandido, e a gente tem visto aí muitos casos de jovens que são presos e depois é constatado que eles são inocentes. Isso tem acontecido muito, seja por reconhecimento facial, a polícia diz, não, fulano identificou você. Teve um rapaz aí recentemente que foi fichado 36 vezes, se eu não me engano, né, por conta de reconhecimento facial, por conta disso, e aí a cara dessa pessoa é estampada na tela da TV e o apresentador e o repórter diz, não, olha só, é culpado, é bandido, entendeu? Foi pego assaltando, foi pego roubando, traficante, quando aquela pessoa ela não foi julgada, ela não foi processada, ela não foi condenada. O Superior Tribunal de Justiça absolveu o porteiro acusado em 62 processos apenas com base em reconhecimento fotográfico. No primeiro comparecimento à delegacia, a vítima descreve o suspeito de roubo como jovem, pardo, com cavanhaque e magro. Apesar das inconsistências nas declarações das vítimas, o porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, de 33 anos, foi preso pela Polícia Civil em Belford Roxo em 2020. Já há uma condenação prévia, e isso não é papel de um programa jornalístico, isso não é jornalismo, né? Isso é violência, é violação de direitos, isso é incitar a violência da população, né, de fazer justiça com as próprias mãos. Eu acredito que os programas policialescos, eles têm um grande papel quando você vê um justiçamento acontecendo na rua, sabe? Justamente por essa popularidade que eles alcançaram e por essa ligação que esses apresentadores, acho que a falta da educação midiática, a falta da educação política da sociedade brasileira é muito grave. E eu discuto também um pouco essa questão da educação midiática na dissertação, que seria importante para a gente discutir nas escolas esses papéis. Eu tenho muito essa vontade de fazer isso, mas o tempo é curto para ir nas escolas, para conversar com os estudantes, para a gente discutir, né? A ideia também da publicação do livro é fazer isso que a gente está fazendo aqui, é ir para as escolas, é discutir, entendeu? Com eles sobre isso, que eu acho que a partir da educação a gente pode mudar a visão, a concepção das pessoas
sobre esses programas, né, que esses apresentadores, eles não são heróis, porque muitos também, pela carência das pessoas, uma pessoa vai lá, pede uma cadeira de roda, pede até um botijão de gás, pede uma casa, pede uma passagem para ir para um determinado lugar, então eles se tornam como de casa, né, alguns vão tomar café na casa das pessoas, vão almoçar, então isso cria uma relação com aquela comunidade, com aquela população, mesmo a periférica, que é discriminada por essas pessoas. Então, a gente precisa desconstruir que essas pessoas, elas não são ídolos, né, elas não são heróis, né, elas não são salvadores da pátria, né, a gente está sempre buscando um salvador, parece que a população brasileira quer um salvador, quer um mito, quer isso, aquilo, outro, e esses apresentadores se colocam dessa forma, e a gente, acho que precisa desconstruir um pouco isso. O Alerta Nacional deixou de existir em abril deste ano, né? Depois do fim da sua pesquisa. Mas imagino que você tenha acompanhado esse processo. Que leitura que você faz aí sobre os motivos que levaram ao fim do programa, né? Eu sei que havia muitas ações ali que contestavam, né? Inclusive junto a anunciantes. Né? Eu acredito que houve sim um pouco houve a força do movimento social nesse caso. Ele responde ainda a vários processos, inclusive um deles por racismo, né? O Ministério Público Federal pediu a prisão dele e multa também, o Ministério Público Federal aqui da Paraíba por racismo. Eu estou até com a matéria aberta aqui, que saiu na Carta Capital, e ele tem esses processos rolando ainda na Justiça, e também do MPF, do Rio Grande do Sul e tantos outros também. E houve uma campanha muito forte, né, do Sleep Giants com movimentos LGBTs para tirar os patrocinadores do programa dele. Então, acho que isso, de certa forma, repercutiu na empresa, embora ela tenha deixado ele permanecer por muito tempo, né, apresentando o programa nacionalmente. Eu acho que pode ser até que ele volte para algum programa de âmbito nacional, ele tem muitas ligações, ele tem muitos contatos, né, ele faz propagandas por aí pelo interior do Brasil e tudo, ele tem uma produtora, enfim, ele é bem relacionado, apesar de tudo, mas eu acho que foi uma vitória, sabe? Aqui na Paraíba a gente comemorou, porque a gente fez uma manifestação aqui em frente à emissora, o Movimento de Mulheres se reuniu com o Ministério Público, o proprietário da emissora foi, mas a emissora daqui continua violando direitos. Esse é um grande entrave ainda que a gente tem, porque existe legislação, mas não tem uma legislação única para os meios de comunicação. São legislações várias, né, algumas que não são regulamentadas, como na Constituição Federal, né, algumas que precisam ser atualizadas, como o Código Brasileiro de Telecomunicações, o próprio regulamento de radiodifusão, e a gente precisa de um Ministério das Comunicações forte para que isso aconteça, para que esses meios realmente eles sejam responsabilizados, porque eles são concessões públicas, né? Eles são de propriedade do povo brasileiro. Existe um tempo para que essas emissoras elas continuem gerando sua programação, e a população muitas vezes não sabe disso, que aquele conteúdo viola direitos humanos, né, viola os direitos das mulheres, viola o direito da população negra, né, que o Siqueira Júnior não pode ir para a TV e tratar uma pessoa como criminosa, como outros apresentadores também. E quem está atuando nesse caso é o Ministério Público Federal, provocado justamente pelos movimentos sociais. E o Ministério das Comunicações está ausente nessa discussão, nem na discussão está participando, nem atuando. E isso vem justamente desse estado patrimonialista e clientelista que vem de muito tempo, dessa relação de tomar lá da cá. Então, a gente esperava, né, do Intervozes, que houvesse agora no governo, né, atual, uma atuação mais enérgica, né? Eu tinha uma esperança de, poxa, agora a gente vai ter uma ação mais forte em cima dos policialescos, mas não. O que a gente faz é um TAC, é uma ação civil pública, né? É um pedido de prisão, mas aí tem todo o trâmite judiciário e tudo, assim, para se conseguir. Recentemente o Ministério Público pediu também a prisão de um repórter daqui, que é o Emerson Machado, também por racismo, também é um bolsonarista, também foi candidato a deputado estadual, não se elegeu, mas é muito popular aqui na cidade. O Instagram dele tem 1 milhão de seguidores, apresenta programa de rádio, tem uma visibilidade muito boa, e também por racismo religioso, né? O Ministério Público pediu à Justiça Federal a prisão dele por racismo. A gente tem essa esperança de que isso aconteça, já mexe um pouco com essas pessoas, acho que esse debate precisa ser sempre feito, sempre intensificado, mas eu acho que é isso, acho que precisa ter a regulação dos meios de comunicação, é isso que a gente do Intervoz defende, e que a legislação ela seja cumprida, que ela seja unificada,
para que a gente não veja tantas violações de direitos humanos acontecendo. E é importante que a sociedade civil participe, que os movimentos sociais estejam atentos ao conteúdo dos meios de comunicação, porque essa atuação não é só de quem é jornalista, não é só de quem é comunicador, mas é de toda a sociedade, né? Toda a sociedade em relação a isso. Perfeito, Mabel. Bom, a gente está chegando ao final do episódio, mas eu queria perguntar para você justamente sobre os desafios agora que os movimentos que atuam pelo direito à comunicação no Brasil têm, né? Que você destacasse qual que é o principal. E você acabou de falar, né, em relação à regulação da mídia, também explicar um pouco como é que tá, se é possível avançar essa pauta. E vou incluir mais uma questão, muitas perguntas dentro da mesma, mas eu acho que é interessante você, falando, né, em regulação da mídia, trazer alguns exemplos exitosos que a gente tem por aqui na América Latina, que a gente pode se inspirar. Eu acho que o mais urgente realmente seria a regulação da mídia, né, dos meios de comunicação. A gente tem uma legislação, ela só precisa ser atualizada e ser regulamentada, como eu falei anteriormente. E acho que experiências, teve algo assim na Argentina, né, e no Uruguai, que são países que fizeram, né, a sua regulamentação da mídia. Eu não sei atualmente como é que está lá, mas que foi algo corajoso, né, do governo de ter feito essa situação. Aqui no Brasil é muito difícil a gente fazer isso, e por isso que nós, no Intervoz, estamos sempre batendo nessa tecla da regulação dos meios de comunicação. E acho que muito importante também a educação, né? Eu acho que as escolas são fundamentais. Tem um projeto aqui que eu participo, que é do Departamento de Ciência da Informação, e está indo justamente para as escolas discutir desinformação. E aí eu já estou tentando entrar com essa questão dos programas policialescos também, para a gente discutir isso. E acho que o grande desafio também é a gente ter um Ministério das Comunicações que enfrente essas pautas, da radiodifusão comunitária, da radiodifusão, da TV, da comunicação pública também, que precisa ser reforçada, que precisa ser valorizada e cumprir realmente os princípios para que ela foi criada, que estão bem desvirtuados aqui no Brasil. Acho que o desafio da comunicação é muito grande aqui no país. E, infelizmente, os governos progressistas, eles deram algumas respostas, mas ainda não são suficientes para isso. A Conferência de Comunicação, ela não avançou nos pontos que ela precisava. Foram muitos pontos importantes que foram discutidos, algumas resoluções que poderiam ter sido colocadas em prática, mas que não aconteceram. E a gente continua nessa batalha, nessa luta diária, para que isso seja realmente efetivado. E, mais uma vez eu digo, acho que a atuação é de toda a sociedade, todas nós, sociedade brasileira. Mabel, antes da gente concluir, eu queria te perguntar uma coisa, porque tem um debate que é cercado de muita desinformação no Brasil, é esse da regulação dos meios de comunicação, né? Eu queria te pedir para fazer esse último esclarecimento aí, explicar por que no teu entendimento, a regulação é importante e por que ela é diferente de censura, né? Na verdade, os meios, eles já deviam ser regulados, porque a gente tem os documentos, a legislação em relação a isso. Da mesma forma que uma concessão pública, ela precisa ter algumas regras para acontecer. Então, eu não posso ocupar o meio de comunicação que está dito que ele tem um caráter educativo, cultural, informativo, e dizer que é uma pena eu não ter um filho homossexual, eu não poder matar. Eu incitar o ódio, eu incitar o preconceito, a discriminação. Como o próprio Tony Reis falou, que é do Grupo Dignidade, lá de Porto Alegre, se eu não me engano, que foi uma das entidades também que atuou para essa campanha do Sleep Giants, né? O Siqueira Júnior, ele não está matando um homossexual, mas ele está incitando a que as pessoas façam isso. Quando eu entrevistei para um artigo do Intervoz, ele falou justamente isso. Então, não se pode ter esses programas, seja jornalístico, porque muitas vezes tem jornalistas, às vezes, que tem esse discurso, e principalmente policialescos, com esse tipo de discurso de ódio, com esse tipo de violência. Então, existe uma legislação, existe uma regulação de conteúdo que precisa ser obedecida. E, justamente por ter esse monopólio dos meios de comunicação aqui no Brasil e essa relação político-empresários muito forte, esse debate não avança, ele não vai para frente, né? Ele é sempre essa força ainda da mídia de dizer que é censura. Quando a Argentina começou a discutir a regulação dos meios de comunicação, aqui no Brasil traziam esse discurso de censura. E, como você falou, essa desinformação sobre isso. E, mais uma vez, eu reforço que a gente precisa sair um pouco da nossa bolha, sabe? Eu vejo, por exemplo, aqui, às vezes a gente discute muito com os jornalistas que pensam assim dessa forma, mas eu acho que a gente tem que ir para as escolas, que a gente precisa ir para as comunidades,
levar informação para as pessoas, para que as pessoas se apoderem desse conhecimento e elas compreendam qual o papel dos meios de comunicação, por que regular é importante, né? Se a gente tem regulação das águas, se a gente tem regulação do transporte público, por que a gente não pode ter a regulação dos meios de comunicação? E todo esse debate que a gente do Intervozes faz é justamente nesse sentido, para que a gente evite que as violações aconteçam, que a discriminação aconteça, que até o assassinato aconteça, porque já aconteceu no Cidade Alerta, do apresentador dizer, olha, esse cara aqui, ele está sendo procurado porque ele é suspeito de ter matado a mulher e o cara aparecer morto depois. Isso aconteceu. Qual é a responsabilização? Ou seja, os meios de comunicação, eles precisam ser responsabilizados por isso. Né? Da mesma forma que as plataformas digitais dizem, não, a gente vai se autorregular, a gente vai se responsabilizar. Os meios de comunicação dizem a mesma coisa, mas eles não têm nenhum código de ética, eles não têm um código de conduta, eles não têm nada disso. Então fica tudo muito solto. E com a desregulamentação do diploma de jornalista, muitas pessoas, né, que não são jornalistas, eu acho a formação de jornalista muito importante para você estar no meio de comunicação, isso fez com que qualquer pessoa pudesse apresentar um programa. Claro, muitas pessoas que não são com excelente qualidade, mas muitos que estão usando esse espaço para proferir discurso de ódio e discriminação. E isso é muito complicado. Então, os meios eles precisam ser regulados nesse sentido, para a gente evitar que as violações de direitos humanos continuem acontecendo. Uhum. Ótimo, Abel. Só um esclarecimento, o Tony Reis, ele é do Paraná, né? Ah, isso. É isso, Mabel. Foi um prazer te receber aqui no Guilhotina. Queria te deixar aí à vontade se você quiser fazer alguma colocação final, encerrar. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço o espaço concedido pelo Guilhotina, por vocês aqui. E é isso, o livro está no Catarse, né, a campanha vai até o final de junho, e assim que o livro for publicado, eu espero estar aí passeando pelo Brasil para estar fazendo essa discussão com outras pessoas também sobre isso. Você recebe recompensas também além do livro, vai receber outros livros também, dependendo do valor que você escolher lá para poder fazer a sua doação, e é isso, eu estou nessa campanha de pré-venda, e espero contar com a colaboração de todos para que o livro seja publicado. Beleza, Mabel, pode contar com a gente vai divulgar o link e quem curtiu o episódio aproveita para colaborar para o livro sair e a gente continuar fomentando essa discussão que é tão importante no Brasil. Exato, obrigada, eu espero que eu tenha respondido as questões ao contento. Foi perfeito, Mabel, excelente. Obrigada, gente. Pronto, feito. Até a próxima. Até a próxima, tchau, boa tarde. Hoje recebemos a jornalista Mabel Dias, autora do livro A Desinformação e a Violação aos Direitos Humanos das Mulheres, um estudo de caso sobre o programa Alerta Nacional, ainda em fase de pré-lançamento. Lembrando que quem quiser receber o livro pode contribuir com a campanha de financiamento coletivo no site do Catarse. O link está aí no post. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomatique.org.br/assine. Te convido também a nos seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E avalie ou comente o nosso podcast em seu tocador de áudio para a gente conseguir alcançar mais pessoas. E se você tiver sugestões ou críticas, é só escrever para a gente em guilhotina@diplomatique.org.br. Este episódio foi produzido e apresentado por mim, Bianca Pio e Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Rádio Tertúlia. Obrigada pela audiência e até mais. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro
eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar. Deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Neste episódio você ouviu a música Opinião de Zequete, além de áudios da TV A Crítica, da Rede TVT, do Superior Tribunal de Justiça e do YouTube de Nilvan Ferreira. Edição e sonorização Beatriz Pasqualino. Suporte executivo Raíssa Lazzarini. Daqui do morro eu não saio não. Daqui do morro